Bom dia a todos, meu nome é Adriana, eu faço parte do time técnico da Unitec e eu estou aqui hoje para contribuir nesse tema que está sendo tão discutido no momento, que é o teletrabalho. A ideia aqui é compartilhar um pouco da experiência que tivemos ao longo dos projetos, planejando e implementando ambientes de virtualização de desktops e aplicações, tanto na iniciativa pública como na iniciativa privada. Com base nos mais diferentes tipos de usuários, chegando a projetos com números expressivos de 11 mil usuários e 2 mil aplicações. Baseada nessa experiência, o tema que iremos abordar será casos de uso, que tem um papel fundamental dentro da virtualização de desktops e aplicações, quais os desafios envolvidos e por que esse tema pode ser responsável ou não pelo sucesso da implementação dessa nova solução. Compartilhar aqui com vocês. Bem, mas antes de iniciar esse tema, é preciso entender quem é o personagem principal dessa solução. Como a gente está falando de desktops virtuais e virtualização de aplicação, o personagem principal é o usuário final. Diferente dos projetos que estamos acostumados a entregar, onde entregamos servidores, storages, componentes de rede, onde o público-alvo são administradores de sistema operacional, administradores de banco, administradores de rede. Num projeto voltado para a virtualização de desktops e aplicações, o público-alvo passa a ser o usuário final e, portanto, o nosso olhar, quando a gente fala de casos de uso, será voltado para o usuário. Mas vamos trabalhar com algumas definições, né? O que são casos de uso? Casos de uso nada mais são do que a definição das atividades e funcionalidades que um usuário precisa para desempenhar as suas funções. Grupos de usuários que fazem parte, que desempenham os mesmos requisitos funcionais, passam a fazer parte do mesmo caso de uso. O objetivo com o mapeamento dos casos de uso é levar para o usuário uma melhor experiência utilizando desktops virtuais. Durante o planejamento, vão fazer parte também as diferentes unidades organizacionais onde esse usuário pode estar inserido. Né? A gente vai utilizar aqui como exemplo uma empresa ou instituição que está dividido entre o setor administrativo, financeiro e jurídico. Para cada um desses setores, os requisitos para cada grupo de usuários passa a ser diferente. Então, você percebe que cada setor desse vira um caso de uso à parte. Dentro desse mapeamento, existem outras variáveis que devem ser consideradas, né? Então, para cada caso de uso desse, você também vai considerar o sistema operacional utilizado, o perfil que esse usuário tem dentro da máquina de trabalho, se esse perfil ele tem privilégios administrativos ou não, se esse usuário pode ou não estar instalando aplicações dentro da sua máquina. E, principalmente, com relação a essas aplicações, como que a gente vai entregar essas aplicações para esses usuários através dessa nova solução, né? A gente também vai ver questões de acesso, né? E para as questões de acesso, a gente vai definir de onde esse usuário vai estar acessando, se ele vai acessar somente de dentro da instituição, se ele vai fazer acesso externo, ou seja, fora da instituição ou órgão. E nos casos em que ele vai fazer esse acesso externo, quais são as atividades que ele poderá realizar? Quais as políticas de acesso que serão implementadas? Para exemplificar e ficar um pouquinho mais didático, vamos citar como exemplo, por exemplo, o uso do pendrive. No caso do pendrive, digamos que a gente aplique uma política onde a gente diga, dentro da instituição, esse usuário pode estar utilizando o pendrive para cópia de dados. Fora da instituição, ele já não teria esse tipo de acesso. Tudo isso a gente pode definir através de políticas, depois de mapeados casos de uso. Durante a implementação da solução, encontramos vários desafios. E um dos maiores desafios é a barreira cultural. Quando falamos de barreira cultural, estamos falando da mudança de comportamento em relação ao espaço de trabalho, que deixa de ser um espaço físico em um local pré-determinado
com um componente físico, seja ele um notebook ou um desktop, e esse usuário passa a ter um ambiente de trabalho virtual que não tem mais essa limitação do espaço físico pré-determinado. Esse ambiente de trabalho passa a ser acessado agora tanto de dentro da organização, como de casa, ou durante uma viagem de negócios. O acesso agora ele é feito de qualquer lugar, a qualquer hora e de qualquer dispositivo. Mas essa liberdade de ter esse novo modelo de trabalho implica também em um ambiente de trabalho mais controlado e com restrições que o modelo de trabalho tradicional, com o equipamento físico, deixa de impor. Os administradores que administram essa nova solução de ambiente de trabalho virtual é que passam a ter controle total sobre esse ambiente. Um ponto forte aqui que a gente pode citar como exemplo é onde os usuários salvam os seus dados. Algumas instituições, algumas empresas, elas já têm muito bem definido, por exemplo, que todos os dados de trabalho devem ser salvos em uma área mapeada na rede. Mas a gente sabe que muitas vezes essa não é a realidade. E a gente vê usuários salvando documentos dentro de meus desktops, meus documentos, meus downloads, até mesmo dentro da unidade C, né? Quem nunca? E em um ambiente de trabalho virtual, esse mesmo modelo não é aplicável, dadas as características de fatores que devem ser levados em consideração, como, por exemplo, a infraestrutura disponível, que agora são centralizadas dentro do data center. Não existe mais aquele HD de 1 tera, onde você salva tudo dentro de um desktop físico, que é a sua ferramenta de trabalho. Quando a gente trabalha com ambientes de desktops e virtualização de aplicação, geralmente a gente tem uma infra dedicada para aquilo. E essa infra contempla servidores, componentes de rede, configurações específicas de rede e componentes de armazenamento como storage. Então, é necessário você ter muito bem mapeado quem são os seus usuários, onde eles salvam seus dados, para que você consiga mensurar ali os seus requisitos de infraestrutura para poder atender às suas demandas. Um outro ponto a ser desmistificado aqui é que todo projeto é igual. Eu ouço muito isso, né? Você vai implementar um projeto no cliente B, é só você fazer igual você fez no cliente A. Não, senhores, cada projeto é único e ele está diretamente relacionado às características do órgão. Experiências anteriores, elas são válidas, elas otimizam tempo, mas quando a gente fala de casos de uso, cada cliente é único. Até aqui a gente percebe que a lista é longa e somente discorremos sobre desktops virtuais. Né? Embora a gente tenha mencionado aqui ali a questão das aplicações, nós não falamos ainda de virtualização de aplicação. E virtualização de aplicação é uma parte importante de um projeto de virtualização de desktop, porque as soluções elas se complementam. Né? Então, a partir do momento que eu entrego um desktop virtual para um usuário, eu estou falando de virtualização de aplicação. Então, as duas coisas elas andam juntas. E com relação a essa questão de aplicações, a gente vê que a gente tem um estudo de caso também com relação a essas aplicações. E existem vários questionamentos que a gente faz durante esse planejamento de casos de uso, e seja ela por forma de entrevistas, seja utilizando ferramentas que fazem um levantamento do ambiente do cliente e quem são essas aplicações, quais as mais utilizadas ou não. Então, vamos citar aqui algumas das perguntas que geralmente elas são levantadas durante esse mapeamento, que seriam, por exemplo, quantas aplicações existem dentro dessa organização? Quais são as aplicações de prateleira? Que são as aplicações comerciais, aquelas aplicações mais conhecidas, como o pacote Office, o Adobe, os navegadores como o Chrome, Firefox, né? Quais são as aplicações legadas? E aqui, legado, a gente entende aquelas aplicações que foram desenvolvidas especificamente para aquele órgão, para desempenhar que tenha um fim específico, né?
Essas aplicações que nós estamos entregando através dessa nova solução, como elas serão entregues? Elas serão entregues através de um portal, elas serão disponibilizadas nos desktops dos usuários. Então, tudo isso é levantado durante o mapeamento dos casos de uso. As aplicações, por exemplo, que são legadas, elas possuem documentação, elas possuem suporte do fabricante. Então, você vê que são várias as questões que são necessárias para você estar fazendo o mapeamento dentro dos casos de uso, de tudo aquilo que o usuário precisa e que é funcional ali no dia a dia. Com relação ainda às aplicações, em aplicações legadas, em experiência que nós tivemos, tem muitos clientes, por exemplo, que não tem mais a documentação da aplicação, não tem mais o suporte do fabricante. E eu posso citar aqui, por exemplo, um cliente que eu peguei que, além de não ter nem a documentação do fabricante e nem o suporte mais, ele também já não tinha mais nenhum binário da aplicação, ele não tinha mais o executável daquela aplicação. A aplicação, em um determinado momento, ela foi instalada em uma máquina, essa máquina gerou um folder, uma pasta, com aquela aplicação instalada, e essa pasta passou a ser copiada para os outros desktops dos outros usuários. Né? Esse tipo de aplicação, ela torna a inclusão em casos de uso mais complexa. E aqui a gente vai perceber que quanto maior o número de aplicações e maior sua complexidade, mais tempo a gente gasta durante o planejamento. Existe também, dentro também dos casos de uso, um outro tópico que geralmente é bastante questionado durante o planejamento da implementação da solução, que é a questão da segurança, né? Então, sempre tem, com relação à segurança, os questionamentos. Tá, mas como é que fica a minha segurança? Principalmente você dizendo que agora eu tenho um cenário que o meu usuário ele não está acessando só de dentro da minha instituição. Ele passa a acessar também de fora e, como você colocou, de qualquer dispositivo e a qualquer hora. Então, como é que ficam questões de segurança? As soluções geralmente implementam vários requisitos de segurança, e entre eles a gente também vai mapear, por exemplo, o que você já usa e o que você já tem e o que pode ser utilizado, né? Então, você vai colocar, por exemplo, a utilização de token durante a autenticação, a utilização de certificados digitais e até mesmo a autenticação utilizando duplo fator de autenticação, né? Então, tudo isso também é levantado durante o mapeamento de casos de uso. Como a gente pode constatar, nesses poucos minutos, as variáveis são muitas e os desafios são consideráveis, né? Mas aí você vai me dizer, tá, mas é isso, então? Você está me dizendo que a gente vai ter que planejar muito, a gente tem muito desafio pela frente, mas o que eu ganho com isso? Aí vem as vantagens, né? Existem também as vantagens após o planejamento e a implementação de um ambiente de desktops e aplicação virtualizadas. E aqui a gente pode citar algumas, né? A computação centralizada no usuário, como a gente já mencionou, você vai ter uma infraestrutura dedicada para essa solução, em uma infraestrutura dedicada dentro de um data center, né? Um acesso unificado para esse usuário, onde ele passa a ter um único portal de acesso, onde ele acessa tanto as suas aplicações, como os seus desktops virtuais, inclusive utilizando as vantagens de uma única autenticação, ou seja, ele autentica uma vez e ele já acessa suas aplicações e os seus desktops sem a necessidade de estar se autenticando a toda hora. Um gerenciamento centralizado para quem vai gerenciar todo esse novo modelo de trabalho, né? Quem é o administrador desse ambiente vai ter uma única janela de gerenciamento, uma entrega muito mais rápida e automatizada, simplicidade, rapidez na manutenção, tanto dos desktops como das aplicações. Em resumo, né? Mesmo com todos os desafios mencionados, com todo o tempo gasto no planejamento, tanto da infraestrutura, que foi mencionado em alguns momentos, como no próprio planejamento dos casos de uso, transformar a experiência do usuário dentro dessa nova abordagem de um ambiente de trabalho virtual vale a pena e é nisso que trabalhamos para apoiá-los nessa caminhada.